Antes de iniciarmos esta mesa com a palestra do excelentíssimo senhor delegado de Polícia Federal, Leonardo Rabelo, informo às senhoras e aos senhores que cada palestrante terá 15 minutos para a sua exposição e que as perguntas deverão ser encaminhadas à mesa por escrito, contendo um endereço de e-mail. Dessa forma, caso não seja possível responder a essas perguntas durante a exposição dos palestrantes, essas perguntas serão respondidas posteriormente. Então, passo a palavra ao delegado da Polícia Federal, Leonardo Rabelo. Bom, uma boa tarde a todos e a todas. Com enorme satisfação, passo a integrar essa mesa um dia tão importante para todos nós, no que diz respeito ao combate ao trabalho escravo no nosso país, o chamado trabalho escravo contemporâneo. Gostaria aqui, inicialmente, parabenizar o Ministério Público do Trabalho por essa iniciativa, porque é em seminários como este que poderemos avançar no sentido de erradicar essa conduta tão repugnante para a sociedade brasileira. Preliminarmente, eu gostaria de fazer uma exposição aos senhores e senhoras sobre o organograma da Polícia Federal no que diz respeito aos direitos humanos. Como é que, então, é composta essa estrutura? Nós temos a diretoria executiva da Polícia Federal em Brasília e ela é dividida em coordenações. Dentre elas, cabe aqui frisar a Coordenação Geral de Defesa Institucional. A Coordenação Geral de Defesa Institucional, ela, por sua vez, se divide em divisões que têm uma atuação no campo dos direitos humanos, através da DDH, nos assuntos sociais políticos e na segurança de dignitários. Como o assunto aqui, evidentemente, se trata de combate ao trabalho escravo, nós vamos, então, fazer uma menção à divisão de direitos humanos, a importância dessa divisão, uma vez que traz aqui a figura do Serviço de Repressão ao Trabalho Forçado, o CETRAF. O CETRAF, ele tem uma importância muito grande nessa questão, uma vez que o objetivo do seu funcionamento é difundir as práticas de combate a esse crime bárbaro, ao mesmo tempo criar doutrinas, diretrizes no sentido desse combate e, ao mesmo tempo, estabelecer parcerias que são fundamentais para que o resultado possa ser eficaz, não tenha dúvida nenhuma. Também é responsável pela capacitação dos policiais federais que atuam nesta área. Em relação às atribuições da Divisão de Direitos Humanos, objeto aqui dessa explanação. Apenas como rol exemplificativo, trago aqui aos senhores que essa divisão tem a atribuição de combater tráfico internacional de pessoas, o combate ao trabalho análogo ao trabalho escravo, a proteção à testemunha e o crime de ódio, pedofilia pela internet. Cabe aqui ressaltar, feito isso, como se dá, então, a atividade repressiva da Polícia Federal nesses crimes nos estados brasileiros. Então, nós temos as superintendências da Polícia Federal, que, por sua vez, conta com a Delegacia de Defesa Institucional, onde ela acaba sendo, na verdade, uma extensão da DDH, da Divisão de Direitos Humanos, e tem por objetivo justamente a repressão estrito sensu desses delitos, através de instauração de inquéritos policiais, mediante notícias crimes que venham a surgir nesse sentido, e, ao mesmo tempo, participação em fiscalizações que são realizadas pelas auditorias do trabalho e, ao mesmo tempo, com a participação dos procuradores do trabalho. Então, para ilustrar, nós podemos aqui apontar outras atribuições dessa delegacia, como sendo de combate aos crimes eleitorais, a pedofilia pela internet, o trabalho escravo
e o tráfico internacional de pessoas. Bom, então chegamos nesse momento à escravidão contemporânea no Brasil, objeto dessa exposição. Como o tempo é bastante exíguo, eu busquei então trazer para os senhores e senhoras aqui presentes algumas características marcantes da configuração desse delito repugnante de condição análoga ao trabalho escravo. Isso sob, evidentemente, um prisma penal, certo? Então, cabe aqui frisar, inicialmente, a privação da liberdade do trabalhador, o que é gravíssimo, né? Uma vez que existe interesse do fazendeiro nos seus latifúndios ou de outro empregador no chamado neo-escravidão, que hoje vem acontecendo, como já foi apontado aqui em palestras anteriores, no que diz respeito a cidades. Então, o primeiro aspecto que deve ser considerado aqui como gravíssimo é a privação de liberdade do trabalhador. Nós temos também, dentro dessas características, o aliciamento, né? Esse aliciamento se faz, evidentemente, naquelas pessoas em situação de carência, de pobreza, de miserabilidade, desempregadas, que em estado de absoluta necessidade financeira se veem atraídas pelo o que lhes é repassado por essas pessoas que são aquelas pessoas denominadas gato, né? Que são designadas por fazendeiros com o objetivo de aliciar essas pessoas, evitando, evidentemente, com isso, que haja um contato direto dos fazendeiros com os trabalhadores, preservando-os, em tese, de uma futura imputação de responsabilidade penal, o que a gente sabe que, na verdade, na prática, acaba não acontecendo, porque nós temos mecanismos para comprovar o contrário. E aqui nós estamos justamente apontando como isso pode ser feito. Então, além da questão do gato, que é essa figura denominada gato, né, que é o aliciador, que é aquele que chega até os trabalhadores, e nessas condições, cabe aqui ressaltar também a figura da empreiteira, né, outro intermediário nessa ação, que tem sido muito utilizado pelos grandes grupos econômicos e que tem o mesmo papel nesse sentido, no mesmo sentido que o gato, só que de forma mais sofisticada, tá certo? E evidentemente que nós estamos absolutamente atentos a essas novas práticas que estão sendo utilizadas para tentar mascarar esse crime tão repugnante, objeto dessa exposição. Cabe ainda, nessas características, se fazer aqui uma menção a como se dá, então, esses recrutamentos. Propositadamente, de forma premeditada, o recrutamento se dá de trabalhadores em locais diversos das regiões onde, evidentemente, vão realizar suas atividades. Por questões óbvias. Porque qual o objetivo aqui do empregador? É deixar essas pessoas sob absoluta dependência, de modo que elas não se veem de outra forma a não ser cumprir tudo aquilo e as orientações que lhes são repassadas no que diz respeito a moradia, alimentação. Então, o que se tem aí, na verdade, é uma situação paralela que se cria em face desse deslocamento dessa pessoa que muitas vezes tem os seus vínculos familiares nessa região de origem e na verdade, retirada desse local através dessas falsas promessas para que então se destine ao local de trabalho objeto dos interesses dos fazendeiros e de outros empregadores. Quando eu digo aqui fazendeiro, é porque na maior parte das vezes ainda nós temos o trabalho escravo contemporâneo sendo praticado por essas pessoas, infelizmente, aqueles proprietários de latifúndios, tá certo? Bom, outra questão que tem que ser necessariamente abordada quando se trata de características da existência, da configuração desse delito, é a questão da servidão por dívida. É um instrumento muito utilizado e que tem muita eficiência no que diz respeito à coação moral que ele é capaz de provocar em qualquer trabalhador nessas condições. Para os senhores e senhoras terem uma ideia, quando do aliciamento, o empregado, o trabalhador, ele já tem a informação de que receberá um adiantamento.
Então, veja bem, aquela pessoa naquela situação de absoluta miserabilidade, recebe uma informação, nem bem iniciou o seu trabalho, já recebe a informação que fará jus a um adiantamento. Ora, se sentindo absolutamente contemplada nessa hipótese, né? Certo? Mas esse adiantamento nada mais é do que a primeira dívida que essa pessoa tem com o empregador, de modo a fazer com que ele se torne absolutamente vinculado às orientações e determinações do empregador, evitando que essa dívida seja paga um dia. Porque não só começou com adiantamento, quando chega ao local de trabalho, ele já é informado que vai ter que pagar também pelo transporte. Ora, ele foi convidado para trabalhar nesse local e quando chega a essa região onde exercerá a sua atividade, fica sabendo que no caderno de dívida do empregador já foi consignado que ele deverá então arcar também com a despesa de transporte. Não bastasse isso, equipamentos de proteção e equipamentos de trabalho também são cobrados desse empregado. Então, veja bem, ele nem mesmo começou a iniciar a sua atividade, nem mesmo fez jus à sua primeira remuneração e já está absolutamente endividado. E com isso, você tem a coação moral. A coação moral que impede qualquer tipo de reação desse trabalhador, pessoa de absoluta miserabilidade, no sentido de dizer um dia ao empregador de que não conseguirá pagar, de que terá que sair daquele ambiente de trabalho. O que ele sabe que não vai poder acontecer em face da sua dívida. O mesmo vem acontecendo, em grande parte das vezes, em relação às alimentações, a alimentação fornecida pelo empregador no local de trabalho, nessas fazendas. Para os senhores terem uma ideia, existe a criação de cantinas, né? As cantinas têm exatamente essa finalidade. Todos os produtos alimentícios destinados ao empregado são vendidos nessas cantinas. E o mais importante, que demonstra a intenção de absoluta vinculação desses empregados com seus empregadores. Os preços cobrados por todos aquilo que foi ofertado aos mesmos, adiantamento, transporte, equipamento de trabalho, alimentação, é absolutamente exorbitante, foge totalmente do que é praticado no mercado, justamente para que haja, então, essa absoluta dependência. Em relação a outra característica que eu acho que deve ser frisada nessa pequena exposição, diz respeito ao trabalho degradante, né? Infelizmente, nós temos nos deparado aí com informações provenientes do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, os inquéritos que são instaurados na Polícia Federal, com situações absolutamente indignas, né, que violam o princípio da dignidade da pessoa humana, um princípio constitucional, de forma alguma pode ser violado. E nós temos em face disso, por exemplo, na prática, num alojamento, nós temos ausência de medicamentos para que essas pessoas possam ser atendidas quando necessário. Nós temos péssimos alojamentos com ausência de instalações sanitárias, que é lamentável. Nós temos ausência de água potável para o empregado. E temos ainda uma alimentação absolutamente precária, muitas vezes não fornecida nem mesmo para o animal da sua residência, o animal doméstico que os senhores e senhoras têm em sua residência. Então, é absolutamente aviltante, sem dúvida nenhuma. Então, o trabalho degradante, ele deve ser considerado, sim, como algo muito importante nessa questão referente à configuração do trabalho escravo contemporâneo. Bom, em relação às jornadas forçadas, às jornadas exaustivas, é outra questão também que está muito presente, porque a exploração já existe, está absolutamente clara. Então, é evidente que vai haver um interesse de que essas pessoas trabalhem de forma ilimitada, sem que haja qualquer controle de horário, sem que exista a figura da hora extra, né? Evidentemente, porque não se terá ali nenhum tipo de direito trabalhista posteriormente a ser concedido. Então, há absoluta exploração também nesse sentido. Em relação à vigilância ostensiva, cabe o parênteses aqui também importante, porque não se bastasse a coação moral, existe ainda a coação física. Os gatos, ou até capatazes que atuam nessas fazendas, são pessoas armadas de forma ostensiva, de modo a inibir qualquer tipo de reação daqueles considerados insatisfeitos
com a situação que vão vivenciando nesses locais de trabalho. E, por fim, em relação a essas características, é importante também ressaltar uma prática comum, que é o empregado fornece a carteira de trabalho, com a promessa de que vai haver o registro, só que essa carteira de trabalho é retida. Essa carteira de trabalho nunca mais volta ao empregado. Isso é um exemplo, mas pode ser qualquer outro tipo de documento, né, ou bem importante do empregado. O objetivo é deixá-lo absolutamente sob dependência mais uma vez, né? Ele sabe que não pode sair dali porque precisa dos seus documentos, é um indigente sem os seus documentos, então é evidente que é mais uma forma de controle. Eu trouxe aqui também um quadro que eu achei, inclusive, bem ilustrativo e que, se não me falha a memória, a senadora Ana Rita, na parte da manhã, em sua palestra, fez uma abordagem rápida em relação a ele, mas é um quadro que foi fornecido pela Organização Internacional do Trabalho, e eu acho muito importante para ficar muito clara essa distinção entre a antiga escravidão e a nova escravidão, né? Então, por exemplo, a propriedade legal era admitida na antiga escravidão, né? Hoje, evidentemente, é proibida. Tudo bem, mas e o lucro? O lucro naquela época era um lucro praticamente inexistente. O custo era muito alto. O custo da mão de obra era muito alto. Por quê? Porque os escravos era demonstração de riqueza daqueles senhores de engenho. Demonstração de riqueza. Pagava-se por aqueles escravos e se pagava muito caro, tá? O mesmo, evidentemente, não acontece hoje com a escravidão contemporânea, porque o custo é absolutamente baixo no que diz respeito à mão de obra. Basta você encontrar um trabalhador, uma pessoa que tem interesse em situação de miserabilidade, que tem interesse em um emprego, né? Evidentemente que não há compra hoje como havia anteriormente, com preços muito altos. Então, por isso, o lucro hoje é exagerado para os fazendeiros. Em relação à mão de obra, a mão de obra naquela época da antiga escravidão era muito escassa, porque ela dependia do tráfico negreiro, da prisão dos índios, né? Porque era a questão da etnia pesava na escravidão. Então, totalmente diferente do que acontece hoje com a escravidão contemporânea, porque o que nós mais temos, infelizmente, hoje no nosso país são pessoas em situação de miserabilidade, que precisam de um emprego, precisam de uma oportunidade, e se veem falsamente iludidas por aqueles gatos ou intermediários que vendem essa falsa ideia de que lá conseguirão, então, encontrar dignidade. Em relação ao relacionamento, esse relacionamento hoje, ele se dá de forma muito mais... ele é absolutamente temporário, ele se faz de acordo com os interesses das atividades que são prestadas, o que não havia anteriormente, porque comprar do escravo, como se tratava de propriedade, isso se estendia a vida toda do escravo e, inclusive, sucedia-se até os seus descendentes, né? O que, na verdade, não acontece hoje. E o fazendeiro hoje, na escravidão contemporânea, não estando mais interessado nos serviços prestados por aquele empregado, ou se o mesmo fica doente, simplesmente o descarta. Simplesmente o descarta e não tem que pagar qualquer tipo de benefício trabalhista. Bom, então, como eu havia falado antes, outro requisito nesse quadro comparativo importante são a questão das diferenças étnicas, né? Porque antigamente era importante a cor da pele, os escravos eram negros, índios, né? E hoje não. Hoje a escravidão, o que importa é aquela situação que tem a pessoa que tem a disponibilidade para trabalhar e esteja em condições de miséria. Agora, os senhores vão observar o seguinte: nesse quadro comparativo, em todos os itens aqui abordados, houve oposição entre o que se dava na escravidão antiga e na contemporânea, ressalvado um último item, que é o da manutenção da ordem. A manutenção da ordem é igual tanto no caso da escravidão antiga quanto da contemporânea, porque os instrumentos de violência física, moral, né, mortes, homicídios, eles são interessantes ainda hoje. Então, por isso, são utilizados como era antigamente na escravidão anterior. Outra abordagem que eu acho que é importante fazer aqui é em relação
aos tipos penais, né? Como já havia informado anteriormente, nossa abordagem está se dando considerando, evidentemente, o direito penal. E nós temos aqui a tipificação da conduta da redução condicional de trabalho escravo, no artigo 149, e como o tempo é muito exíguo, eu vou aqui fazer pequenas abordagens em relação aos núcleos desse tipo. Então, reduzir alguém submetendo a trabalhos forçados. Então, é uma das características que eu já abordei anteriormente, as características gerais que são comuns, usuais, quando nós nos deparamos com a configuração desse delito. A jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho, também configura. Restringindo por qualquer meio a sua locomoção em razão de dívida contraída. Então, aqui nós temos a violação do bem jurídico tutelado, que é o da liberdade individual, claro. Tá? Entretanto, existem entendimentos, e isso nós não podemos deixar de abordar aqui, que consideram, operadores do direito, que para a configuração do crime de condicional de escravo, não basta apenas, isoladamente, a caracterização dos trabalhos forçados, ou da jornada exaustiva, ou das condições degradantes de trabalho. Porque o bem jurídico tutelado no artigo 149, seu capítulo no Código Penal, é a liberdade individual. Liberdade individual. E nós temos que ter uma preocupação aqui importante, porque, no meu entendimento, é preciso, ainda assim, ainda que tenha havido uma evolução legislativa no que diz respeito ao artigo 149, anterior e o atual, porque eu vou abordar na sequência, essa alteração, ela precisa ainda de ser melhor elaborada pelo legislativo no que diz respeito à questão do princípio de direito penal, onde o direito penal é a última razão, última ratio. Direito penal é a última ratio, né? Então, é preciso que os outros ramos do direito atuem primeiro para que depois o direito penal atue. Isso se dá para evitar a banalização do direito penal. Então, veja a importância desse tema, mas que, infelizmente, eu não vou poder me alongar aqui em face do tempo exíguo. Já recebi uma informação aqui que o meu tempo está nas últimas. Mas deixa eu fazer, então, dar uma acelerada aqui na exposição, você me desculpa? Por favor. Em relação, então, à questão do... Aqui está claro, então, no parágrafo 1º, o cerceamento à liberdade individual do trabalhador, porque os senhores podem perceber que cerceia uso de qualquer meio de transporte, né, por parte do trabalhador. O objetivo é retê-lo no local de trabalho, a vigilância ostensiva no local é a mesma coisa. O apoderamento dos documentos também tem esse fim de atingir a liberdade individual. Outro crime que eu acho que tem que ser abordado aqui, importante, que quase sempre está caminhando junto com a figura da condicional do trabalho escravo, é o de aliciamento do trabalhador, né? Que se dá de uma localidade para outra do território nacional. E, a partir do momento que isso acontece, existe, então, a configuração desse delito. O que eu acho importante frisar aqui é que quase sempre se tem um concurso material entre o artigo 149 e o artigo do 207, porque são condutas, são ações diversas, né? Mas acaba acontecendo que o crime de aliciamento é meio para a configuração do crime de trabalho escravo, porque o trabalho escravo só vai acontecer, evidentemente, se houver, em tese, né, se houver esse aliciamento, como eu já havia aqui destacado aos senhores. Em relação à questão da evolução, da alteração promovida pela Lei 10.803, ela alterou o artigo 149, isso é muito importante, porque isso aconteceu no ano de 2003, e o tipo penal era reduzir alguém em condição análoga de trabalho escravo. Ora, é uma norma penal em branco, sem regulamentação. Como se interpretar essa norma? Então, foi preciso vir a lei em 2003 e, atendendo o princípio da taxatividade, que é um corolário do princípio da reserva legal, estabeleceu de forma mais específica o que vinha a ser, então, o trabalho escravo, permitindo com isso as condenações, porque antes era muito difícil haver condenação, até as teses defendidas pelos advogados, acabavam por muitas vezes prevalecendo justamente em face da afronta a esses princípios básicos do direito penal. Então, com o novo dispositivo, nós temos aí o rol taxativo e alternativo para a configuração do delito. Como já tinha dito antes, o bem jurídico tutelado da liberdade individual, né?
dignidade do indivíduo, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional que tem que ser respeitado. A questão de que o crime, evidentemente, tem que ter um elemento subjetivo, a intenção de praticá-lo com dolo, que pode ser direto ou indireto, quando se assume o risco de produzir o resultado, né? A vontade livre e consciente de subjugar determinada pessoa essa condição. Outra questão importante que eu entendo na consumação é que tem que haver um tempo jurídico relevante. Essa condição onde essa pessoa se sujeita, trabalho escravo, ela não pode ser momentânea. É preciso que isso tenha um tempo considerado relevante, né? Outra questão importante é que o crime é próprio, logo só vai surgir em face dessa mudança, desse novo tipo penal. Ele só vai se configurar diante de uma relação de trabalho, onde você vai ter necessariamente o sujeito ativo como sendo o empregador e o sujeito passivo o empregado. E a questão referente à natureza dele, que é um crime permanente, né? Por ser permanente, ele nos facilita, no que diz respeito, por exemplo, à concessão de mandado de busca e apreensão. Não é preciso que um delegado de Polícia Federal ou um membro do Ministério Público represente o juiz para que se obtenha um mandado de busca e apreensão para obtenção de provas e de outros elementos importantes, diante de uma situação flagrancial. Então, por ter esta natureza, nos facilita muito, porque nos permite, por exemplo, adentrar a fazendas, né, a domicílios, sem necessidade dessa autorização judicial. Da participação da Polícia Federal nos grupos móveis. Para não perdurar mais, que eu sei que já acabei extrapolando um pouco o horário, a nossa participação consiste, necessariamente, na integração dos grupos móveis nacionais de fiscalização. Então, o Ministério do Trabalho criou esses grupos móveis, tá? E nós, com o maior prazer, estamos integrando essas equipes que têm o objetivo precípuo de combater esses crimes em todo o país. Então, com muito prazer que a gente atua lá de procuradores do trabalho, auditores fiscais do trabalho. Essa ação conjunta, ela é muito importante para a eficiência do trabalho executado. Porque, como se tem ali uma comunhão de esforço, a participação de vários órgãos importantes na repressão desse delito e também na aplicação das suas medidas administrativas, que é o caso, por exemplo, da Auditoria do Trabalho, dos procuradores do trabalho, nós, com isso, conseguimos a instrução rápida, célere do inquérito policial, né? Muitas vezes, então, com isso a gente consegue dar uma pronta resposta à sociedade, que é o objetivo da Polícia Federal, não tenha dúvida nenhuma. No entanto, é importante fazer aqui uma ressalva de que, quando se trata de atuação nos estados, cabe então à Delegacia de Defesa Institucional a sua atuação. E isso funciona em parceria, evidentemente, com a Auditoria do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, e não só de forma proativa, diante de equipes da Polícia Federal que integram a Delegacia de Defesa Institucional, que estão à disposição nesse sentido, como também através da obtenção de notícias crimes, para que a gente possa, então, verificar a consistência dessas informações e, ao mesmo tempo, quando solicitado pelo Ministério Público do Trabalho, quando se trata de condicionar o trabalho escravo, a gente possa também estar integrando essas equipes, né? Então, outra questão que eu considero indispensável é a atuação preventiva. É preciso que haja aí uma adoção de políticas públicas, reforma agrária, é preciso que haja aí, que se evite também a questão do aliciamento, porque sem aliciamento, na maior parte das vezes, não vai se ter, então, a questão do trabalho escravo, retirado para outro local, que não o de origem do trabalhador. E isso, a participação das polícias ostensivas, como Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, é indispensável, sem dúvida alguma. Bom, como meu tempo já está finalizado, eu só queria dizer que tem uma lei que autoriza a nossa atuação nessa área em face de tratados firmados do Brasil com outros países, com o qual o Brasil é signatário, que se comprometeu a reprimir os crimes de violação contra os direitos humanos, né? E esse texto legal, em 2002, ele diz o seguinte, que a Polícia Federal poderá investigar nesse caso. Isso, no entanto, não priva as demais polícias, e nós temos aqui a presença do ilustre secretário de Segurança Pública, de nos apoiar nesse sentido também, porque muitas vezes, em algumas localidades, se for esperar a atuação da Polícia Federal, há o risco da dissipação das provas. Então é preciso que haja, então, essa conscientização para que a gente possa poder atuar com absoluta parceria com o resultado, sem dúvida nenhuma. Tá? E, por fim, aqui é um quadro onde eu trouxe os inquéritos policiais instaurados que resultaram em denúncia nos últimos 10 anos,
fica claro aqui o seguinte, que no Espírito Santo a gente não tem uma situação, está longe da situação, está próxima da região norte e nordeste do país, evidentemente, né? Mas que é preciso continuarmos juntos nessa caminhada, com parcerias entre os órgãos envolvidos, para que a gente possa ter resultado. E a Polícia Federal está sempre à disposição para isso, porque esse é o nosso objetivo, erradicar o trabalho escravo no Brasil. Eu agradeço, desculpa a delonga. Nós ouvimos as palavras do delegado da Polícia Federal, Leonardo Rabelo. Nós queremos agradecer ao assessor de comunicação do Ministério Público do Trabalho, Mauro Nascimento, que até nesse momento coordenou a mesa, e passamos a coordenação para o coordenador-geral da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, José Armando Fraga Diniz Guerra. Com a palavra. Muito obrigado, Miguel. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso segundo palestrante, o ilustríssimo senhor superintendente do Departamento de Polícia Rodoviária Federal no Estado do Espírito Santo, Argel José Vieira Fritoli Rangel. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite feito pelo Ministério Público do Trabalho para representar aqui o Departamento de Polícia Rodoviária Federal num tema tão importante que deve ser discutido por todos os segmentos da sociedade. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que contextualizar a Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da segurança pública, para dizer qual a importância dela no combate ao trabalho escravo e ao tráfico interno de trabalhadores. Bom, a Constituição Federal ela estabelece, no seu artigo 144, que cabe à Polícia, parágrafo 2º, cabe à Polícia Rodoviária Federal realizar o patrulhamento ostensivo no âmbito das rodovias federais. No entanto, existe o Decreto-Lei 1655, de 3 de outubro de 1995, aonde vem elencando um rol de atribuições muito amplo da Polícia Rodoviária Federal. E logo no artigo 1º, lá no inciso 10º, diz o seguinte: compete à Polícia Rodoviária Federal colaborar no combate e repressão aos crimes contra a vida, costumes, e demais crimes previstos em lei, ou seja, o mundo todo. Nós somos uma polícia ostensiva da União que não sobrevive apenas para fiscalizar o veículo ao longo da rodovia e atender acidentes de trânsito. Nós somos uma força policial que tem a responsabilidade, como parte integrante do Sistema de Segurança Nacional, a combater todo e qualquer crime, não só que passe no âmbito da rodovia federal, mas que, caso surja o interesse público da participação desse órgão, ele tem que assumir a sua responsabilidade e fornecer todos os meios necessários para colaborar no combate desses tipos de crimes. Então, não preciso nem dizer que, muito bem mencionado aqui pelo doutor Leonardo, não só no Código Penal, mas em leis especiais também tem a previsão como crime o trabalho escravo. O tráfico de trabalhadores como um dos grandes sintomas de que em determinadas regiões existe esse tipo de crime acontecendo. Aí vem o papel da Polícia Rodoviária Federal. Nós somos uma polícia ostensiva, trabalhamos ao longo de toda a esfera de rodovia federal ao longo do Brasil e vemos e percebemos que em determinadas situações, determinados fatos, você pode identificar algum sintoma de que naquela região, naquele determinado local, pode haver alguém explorando um trabalho de forma indevida, que pode configurar um trabalho escravo. Então, cabe à Polícia Rodoviária Federal, nessas situações, quando ela identificar esses sintomas, realizar a integração com os demais órgãos, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público Federal, e passar dados, suspeitas, casos, ocorrências, para que então seja deflagrado o inquérito devido.
Nós temos duas grandes importâncias, então. Nós podemos atuar de forma preventiva, identificando esses sintomas, comunicando para a realização de trabalhos, campanhas, como de forma repressiva. Como falado inicialmente, se colocando à disposição para grandes operações ao longo, em localidades à margem da rodovia federal. Bom, como saber que em determinado local pode apresentar um desses sintomas? O trabalhador, normalmente, quando aliciado, ele sai de uma determinada região e vai até uma outra que está exigindo essa força de trabalho. Dependendo do período, dependendo do aquecimento econômico da região, dependendo da necessidade por conta de questões sazonais de culturas e extrações, não só a cultura, como a extração também, a extração vegetal, a extração mineral. Nós podemos trazer aqui a realidade da extração mineral. Nós somos produtores do Estado do Espírito Santo e grandes exportadores de pedras ornamentais. Nem por isso, nessas localidades, todos os trabalhadores vão estar sempre atuando de forma digna ou recebendo dos seus patrões, dos empresários, condições de trabalho adequadas. Deve-se também verificar qual a condição de trabalho desse pessoal. E a Polícia Rodoviária Federal pode ajudar no momento em que, se em determinadas localidades está acontecendo transportes de trabalhadores de forma irregular, em ônibus precários, com situações precárias, não credenciados, em veículos de carga, caminhões-baú, ou seja, já indica, além das infrações, além das irregularidades, que não é normal, indica que pode estar acontecendo alguma eventualidade ali, naquele momento, de algum interesse escuso por trás desse transporte irregular. Senão, a empresa teria um logotipo, um micro-ônibus, um ônibus à disposição desses trabalhadores. Não seria realizado dessa forma, tão precária, expondo a perigo de vida, inclusive, essas pessoas. No ano de 2008, aconteceu um fato importante para nós. De 2008 em diante, não foi mais autorizado pelo departamento a concessão a título precário, que o Código de Trânsito autorizava, de licenças para que algumas pessoas pudessem transportar passageiros em veículos adaptados, ou seja, facilitava a essas pessoas interessadas no tráfico de trabalhadores transportá-los sem a necessidade de alugar um ônibus ou passar por pelo risco de cometer essas infrações e serem descobertos. Então, de 2008 para cá, a gente notou essa alteração. Já em 2009, eu vou trazer para a realidade da Polícia Rodoviária Federal, mas é claro que no âmbito do Brasil isso acontece. Só o Espírito Santo autuou 490 veículos, por conta dessa infração, transportar passageiro de forma irregular. Em 2010, por conta dessa primeira atuação, já reduziu para 290 veículos autuados, 295 veículos. Em 2011, já estamos com 230. Nós vemos o quê? Uma redução gradativa a partir do momento em que já não foi mais autorizado, a partir do momento em que nós conseguimos realizar um trabalho de fiscalização mais efetivo, mas que ainda nos preocupa. Por quê? Se tem pessoas que ainda insistem em transportar passageiros em veículos de carga, é porque ainda há possibilidade de tráfico de trabalhadores no estado do Espírito Santo. Esse é um elemento, é um dos elementos que a gente pode trazer como sintoma de que em determinadas regiões ainda acontece esse tipo de trabalho. Essa é a atuação preventiva. A atuação repressiva. No momento em que a gente
identifica e há os elementos ali naquela fiscalização de que são trabalhadores que alguém denuncia ali, seja através de prova testemunhal, documental, a gente já encaminha o caso ao Ministério, à Delegacia de Polícia Federal. Mas é complicado, é difícil você ver. Esse movimento, ele se aperfeiçoa. A gente tem que estudar, a gente tem que se aperfeiçoar. Então, qual foi a ideia que a PRF teve, a Polícia Rodoviária Federal? A PRF, no caso do Espírito Santo, ela promoveu um convênio com esses órgãos fiscalizadores para que, quando a gente identificar, a gente faz o quê? Relatórios de algumas situações, para que quando fosse investigado e montado uma atuação a nível de operação, a própria PRF integrasse isso. Então, nós atuamos também no âmbito repressivo. Nós vamos aos locais onde foram investigados, estão sendo combatidos, aonde há necessidade da atuação da força policial para salvaguardar a vida dos fiscais, a vida dos procuradores, e nós fazemos ali todo o levantamento, toda a coleta de prova, todo o trabalho de segurança para combater já o trabalho escravo em si, e não o tráfico. Essa é a segunda parte da atuação do trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que seria a parte repressiva. A parte preventiva, a PRF, ela faz no âmbito normal das fiscalizações, fazendo o levantamento dos locais onde ocorre o maior índice de infrações que levam a crer que pode estar existindo ali um movimento de trabalhadores anormal em determinado mês, conforme o aquecimento da economia da localidade, seja na safra do café, seja numa safra, na exploração de eucalipto, seja numa exploração de pedras ornamentais. Então, ali a gente faz um trabalho de levantamento de quantidade de autuações. Isso a gente faz ao longo do ano. Agora, o mais importante, enquanto órgão integrante da segurança pública, é ter a consciência, enquanto gestores, de que não basta só ter a atribuição no papel, tem que ter a vontade de buscar essa parceria junto com os órgãos, junto à Polícia Federal, ao Ministério do Trabalho e Emprego, aonde muitas vezes, dependendo por conta de carência de um efetivo, de uma segurança, eles dependem da atuação de um outro órgão. E aí a gente pode, nesse momento, com essa responsabilidade, consciente dessa responsabilidade, com segurança, afirmar que o órgão está sempre à disposição para, dentro dos projetos, dentro da sua atribuição, está sempre de pronto a colaborar no combate ao trabalho escravo e ao tráfico de trabalhadores. Bom, eu não vou me estender mais, porque seria aqui necessário trazer um slide e prolongar muito a fala. Eu prometi ao meu antecessor que eu ia reduzir um pouco por conta da extensão do colega lá. Mas é importante dizer aqui, ressaltar que nós fizemos duas grandes operações, uma no combate à carvoaria, onde, além de atuar ajudando o Ministério do Trabalho, nós conseguimos identificar naquela localidade um veículo roubado. Então, um crime, ele muitas vezes tem outros que vêm sendo cometidos também. Um veículo roubado, pessoas com mandado de prisão em aberto. Teve também outra grande operação que a gente fez, que foi a Operação Quartzo, onde a Polícia Rodoviária Federal visitou várias empresas de extração de granitos, onde foram realizadas pela Delegacia do Trabalho ou várias autuações também. Então, a PRF, ela não para quem acha que ela só fica ali em cima da rodovia, abordando, fiscalizando infrações de trânsito ou atendendo acidente de trânsito, a gente tem que começar a quebrar e entender e compreender que o âmbito de atuação é muito maior, vai muito mais além. E nós estamos aqui dispostos a colaborar, dispostos a ser explorados nessa outra área, bem explorados. Eu agradeço aí a
a atenção de todos. Espero ter conseguido atingir, no âmbito do DPRF, qual é o papel que a Polícia Rodoviária Federal tem, qual é a sua importância, como que nós podemos ajudar. Gostaria de informá-los que nós temos uma Comissão Nacional de Direitos Humanos. Cada superintendência regional tem a sua Comissão Regional de Direitos Humanos, onde também trabalha o lado educativo, o lado preventivo, com campanhas. Nós estamos à disposição também para divulgar, caso seja de interesse, essas campanhas através de panfletagem nessas regiões onde existe maior número de fazendas, de plantadores, campanhas com cartilhas. Estamos à disposição para fazer ou seja, panfletagem, levar o conhecimento dessas pessoas para que elas denunciem. Nós somos um ponto um ponto importante de fiscalização, um local onde as pessoas podem levar esse conhecimento com mais facilidade. Nós temos um poder de mobilização muito grande, nós podemos atuar no âmbito do Espírito Santo todo com pouca dificuldade. Nós temos policiais, atuando no Espírito Santo todo. Então, colocamos a Comissão Regional de Direitos Humanos, no caso aqui, a inspetora Márcia Thierry, com muita alegria nos dá aqui a presença dela, que é a nossa presidente. Colocamos aqui a Comissão Regional de Direitos Humanos para poder, no interesse, né, desses órgãos que estão dispostos a realizar um trabalho, poder ajudar naquilo que for possível. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao senhor superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Espírito Santo, Argel José Rangel, e também ao palestrante anterior, o senhor delegado da Polícia Federal, Leonardo Rabelo, e neste momento agradecer em nome da ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário Nunes, o empenho cada vez maior dessas duas corporações na promoção e na proteção aos direitos humanos em todo o país. Como o doutor Argel já falou, a Polícia Rodoviária Federal, desde o ano passado, já tem sua comissão de direitos humanos, que se espalha por todas as suas superintendências regionais, e o Departamento de Polícia Federal, nesse mesmo caminho, há uma proposta ainda em avaliação, e já sabemos que é positiva, na Diretoria-Geral de Criação de Delegacias de Direitos Humanos, e na semana passada nós tivemos o Seminário Nacional da Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, realizado pela Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, e dentro das propostas para se criar um plano nacional, o segundo plano nacional para o enfrentamento ao tráfico de pessoas, a proposta de criação das delegacias de direitos humanos em toda a superintendência da Polícia Federal foi uma das propostas mais votadas e mais priorizadas. Então é um caminho que vem sendo tomado das duas corporações na defesa e na promoção dos direitos humanos, que nós só temos a agradecer. Antes de passarmos a palavra ao próximo palestrante, o doutor Henrique Reckenhoff, secretário de Estado da Segurança Pública, da Secretaria Estadual da Segurança Pública do Espírito Santo, eu lembro que quem quiser enviar perguntas aos palestrantes pode fazer essas perguntas por escrito, né? Também, se possível, com o seu endereço de e-mail, para que, caso não possa ser respondido, eu acho que com a avançada hora nós não podemos fazer um espaço de debates, que essas respostas possam ser encaminhadas às pessoas que perguntem por e-mail. Por isso peço que coloque os e-mails nas perguntas. Então passo agora a palavra ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, doutor Henrique Reckenhoff. Muito boa tarde, me permitam fazer assim um cumprimento genérico e registrar também muito rapidamente meu agradecimento pela oportunidade, minhas congratulações pela organização do evento, e assim contribuímos para recuperar um pouco o atraso. Eu, então, vou procurar fazer uma abordagem direta do assunto, começando por algo que eu não havia planejado falar, mas acabei achando que era interessante contrapor uma opinião um pouco divergente sobre a vantagem de se tipificar detalhadamente o que
seria considerado reduzir alguém à condição análoga de escravo, em vez de fazer uma menção mais genérica. Em primeiro lugar, é um equívoco entender que a analogia está banida do direito penal. A única coisa que não se admite é a aplicação analógica de um tipo penal a outra conduta que não esteja dentro daquela tipificação legal. Agora, duas coisas se admitem perfeitamente. Primeiro é a interpretação analógica, ou seja, interpretação extensiva. Isso já foi muito claramente debatido pelo ministro Francisco de Assis Toledo, do STJ, já aposentado, mas ainda com autoridade pelo conhecimento. E o que se fazia particularmente antes, que era a própria previsão de condição análoga de escravo, exatamente porque o que importava reprimir, obviamente, ninguém achava que haveria uma tentativa de restaurar a escravidão estrito sensu, né? Aquela escravidão típica, ninguém nunca imaginou que alguém tentaria comprar e vender pessoas ali no mercadinho. O problema sempre foi reduzir alguém a uma condição parecida com. E é de boa técnica legislativa deixar os conceitos para a doutrina e para a jurisprudência, e a lei tratar apenas da disposição e não de conceitos. Então, o direito penal sempre sobreviveu perfeitamente com disposições desse tipo, até o conceito de mulher honesta que havia no antigo crime de sedução foi estabelecido por jurisprudência e doutrina e não pelo legislador. E nunca vingou a ideia de considerar inconstitucional o crime de redução à condição análoga de escravo. E há uma boa razão pela qual é de boa técnica legislativa deixar para a doutrina e a jurisprudência fixar conceitos. É que, em primeiro lugar, os conceitos evoluem e aquilo que já foi ofensa ao pudor, hoje é visto nos carnavais e transmitido no horário livre. De maneira que quando você faz uma lei estabelecendo com exagerado detalhismo os requisitos legais do tipo, né, daquele tipo penal específico, você acaba regulando o passado, não o futuro. Então, essas técnicas de redução à condição análoga de escravo, por exemplo, de afundar o trabalhador em dívidas, elas ainda são usadas, é verdade, mas podem perfeitamente ser abandonadas, elas não são a essência do problema. Elas são só um mecanismo que as pessoas, aliás, por falta de criatividade, se servem para. Então, é como se eu definisse que o crime de homicídio é matar alguém com faca. Aí depois invento a arma de fogo, eu tenho que mudar a lei. Depois vem o laser e não, tem que mudar de novo. E o essencial é o que eu matei alguém, não é o instrumento que eu usei. Então, quando eu estabeleço isso, eu corro sério risco de que o criminoso se adapte ao novo tipo legal, até porque esse tipo específico de criminoso tem um certo esclarecimento, né? Não estou falando daquele bruto, daquele ogro ignorante, eu estou falando de alguém que muitas vezes com poder econômico e com aconselhamento jurídico e que pode perfeitamente começar a abusar de formas jurídicas e livrar-se. Por exemplo, na hora que eu acho que o tipo penal só é viável quando houver relação de emprego, se não for possível reconhecer relação de emprego, então está descaracterizado o crime. E isso é bem menos difícil do que se possa pretender. Então, eu acho uma armadilha aceitar as pressões, que sempre vem mesmo, né, faz parte, aliás, do papel do advogado de defesa, dizer que a lei é muito vaga, que não define claramente o que seria o crime, mas a gente não tem que aceitar necessariamente a pressão, tem que verificar se a lei é defeituosa mesmo ou se ela é como deve ser.
porque o risco é esse, é de que você... primeiro que também não adianta, porque ao tentar regular o passado, isso sim o direito penal não admite, né, a retroação. Então, o fato de você colocar no tipo penal os requisitos que você hoje acha importantes não vão permitir, por conta não poderão ser aplicados aos casos passados. E para os casos futuros, você corre o sério risco, então, de haver a adaptação da conduta que você quer reprimir, de maneira que você não consiga reprimir. Então, essa é uma faca de dois gumes, na melhor das hipóteses. Eu diria que é realmente uma estratégia muito perigosa essa de você, então, ficar detalhando exageradamente o crime, em vez de se apegar apenas ao que é essencial nele, né? Então, não é importante se o crime ocorre com o fundo musical de Escrava Isaura, né? Quem aqui é velho o suficiente para ter assistido Escrava Isaura? Se bem que teve uma... Não, além do Vale a Pena Ver de Novo, depois teve uma nova versão, não é isso? Eu não sei se o fundo musical era o mesmo. Mas enfim, né? Mas, enfim, a vantagem é muito discutível. Mas, voltando aqui ao que me trouxe, ou entrando no que me trouxe aqui, que é falar, obviamente, do papel na área da justiça, da polícia, dos órgãos estaduais de segurança pública. Há um ponto aqui que eu acho importante destacar, que é a questão da porta de entrada. Qual é a porta de entrada típica da vítima? E como é que o Estado toma conhecimento da existência de um caso concreto? É completa tolice achar que alguém vai entrar numa delegacia de polícia e dizer: olha, eu vim aqui denunciar que eu estou sendo reduzido à condição análoga de escravo. Não é assim que as coisas acontecem. Portanto, se nós ficarmos aguardando, como é o mais comum, né, aguardando, sentado na delegacia, que a própria vítima traga a notícia do fato, nós aguardaremos em vão, na maior parte dos casos, e nos manteremos numa confortável omissão. Essa é uma observação. A outra observação é a de que nem todo crime, a melhor porta de entrada e a instituição mais claramente habilitada a apurar e tomar providências é a polícia. O trabalho escravo é um caso típico, mas eu vou falar, para ser mais didático, dos crimes fiscais. Quem tem todo um aparato para verificar se um contribuinte está sonegando é a fiscalização da Receita Federal, Estadual, Municipal. São esses órgãos que têm expertise, escala, fontes de informação, formação técnica para tomar conhecimento das condutas ilícitas na área tributária fiscal. De raro em raro acontece, sim, de a polícia tomar conhecimento do fato primeiro, mas é bem incomum. E, além de incomum, o Supremo Tribunal Federal, mais recentemente, e contrariando sua jurisprudência anterior, firmou-se agora no entendimento de que os crimes fiscais, quase todos, só estão tipificados se houver o lançamento do tributo, que significa que, mesmo que a polícia tome conhecimento do fato primeiro, ela tem que comunicá-lo à fiscalização de receitas, para que essa fiscalização faça o lançamento. Porque o simples fato de você, por exemplo, apreender duas vias da mesma nota fiscal, uma com um valor e outra com outro,
a famosa nota fiscal calçada, para o Supremo não caracteriza, não é o suficiente para tipificar o crime de sonegação. Você precisa ter o lançamento exato do valor do tributo. Então, qual é o resultado prático disso? O resultado prático é que a polícia pouco pode fazer sem a Receita, e quase sempre a Receita pode fazer praticamente tudo sem precisar da polícia. Então, o Ministério Público acaba recebendo representações da Receita, comunicando o lançamento do tributo, e, se quiser, manda instaurar inquérito. Muitas vezes nem isso faz. Por quê? Porque tudo que ele precisa saber, aquilo que seria apurado no inquérito, a fiscalização já trouxe completamente mastigado. E, de fato, é isso, porque, além de tudo, as fiscalizações de tributos têm um tamanho e têm uma estrutura que não está ali só para fiscalizar os crimes fiscais, mas qualquer lançamento. Nem sempre que o contribuinte deixa de pagar o imposto todo, houve crime, não é? Aliás, isso é exceção. Então, ela faz isso o dia inteiro e só isso. Fiscalização de tributos passa, então, o dia inteiro fiscalizando todos os contribuintes e não fiscaliza só para pegar o crime. Não há porquê e nem como replicar dentro de uma estrutura de segurança outra Receita, outra Secretaria de Receita lá dentro, paralelamente. Não há como nem porquê. Isso não é da competência, eu não digo só da competência formal da Secretaria de Segurança lançar o tributo. Não é da competência no sentido de expertise, de saber fazer. Não é próprio do policial saber lançar tributo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o delegado, que eu já treinei para uma função, e vou ensinar ele agora a lançar, e ele vai ter que aprender contabilidade, não sei mais o quê, e não faz sentido isso. Mais ou menos a mesma coisa acaba acontecendo quando a gente fala das relações de trabalho. É quase sempre no fiscal do trabalho, no Ministério Público do Trabalho, ou em órgãos correlatos, que vai bater a denúncia, que vai bater a notícia. E esses órgãos não estão ali só para combater o trabalho escravo, estão ali para qualquer irregularidade, qualquer negação de um direito, ainda que sem fraude, que sem crime, etc. Então, eles têm, primeiro, capilaridade, né? Ou seja, obrigatoriamente tem que cobrir o território nacional inteiro. Tem uma capacidade técnica específica. Tem rede de informações, que é uma coisa importantíssima, não só para apurar, mas simplesmente para eu saber que eu preciso apurar. Né? Não se trata simplesmente se eu sou ou não capaz de apurar, é saber quando é que eu vou tomar conhecimento do fato para que eu vá apurar. Bem, o que então me parece lógico aqui é que esse é o tipo de crime em que os órgãos de segurança precisam, para cumprir o seu papel específico, precisam trabalhar em extrema sintonia com o Ministério Público do Trabalho, Fiscalização do Trabalho, qualquer outro órgão afim. Não simplesmente dando segurança a um fiscal do trabalho quando for necessário, muitos desses casos porque, primeiro, que a violência pode acontecer, e segundo, que em boa parte dos casos a fiscalização se dá em local ermo, né? Mas é preciso haver muita sintonia de trabalho, e não só sintonia de trabalho, mas aí vai um ponto que é particularmente importante, é que, obviamente, quando é necessário atuar, diferentemente do que normalmente se faz na área de segurança pública, não dá tempo de planejar tão bem como a gente gosta. Para outro tipo de atuação,
a gente fala, não, manda para cá, comunica e nós vamos nos organizar para isso. E não tem outro jeito de fazer, porque senão o risco envolvido fica muito grande. Mas, para esses casos específicos, os órgãos devem, em primeiro lugar, procurar ter unidades destacadas e, vamos dizer assim, que sirvam como oficiais de ligação. Esse é o primeiro ponto. É sempre importante que haja, como lá na Polícia Federal tem, que é o principal órgão demandado, né? Quase sempre o órgão demandado é da Polícia Federal, porque os órgãos de fiscalização são federais. Então, é preciso ter alguém a que você se dirija e que esteja acostumado com o que é que ele tem que fazer. E não dizer, não, você vai lá e procura o delegado da cidade. Se o fiscal for trabalhar dessa forma, ele vai ter que contar com uma certa sorte, digamos assim, de conseguir trabalhar bem. É importante, então, que haja pontos de ligação institucionais específicos para aquela finalidade. E é importante que haja predisposição de atuar com, vamos dizer assim, com relativa pressa, porque essas situações se esvaem muito rapidamente, não dá para você colocar isso numa ordem de burocracia. Então, um caso em que eu participei pessoalmente, isso lá se vão muitos anos, mas eu já nem me lembro mais quem, mas algum procurador do trabalho me liga assim, olha, tem uma operação amanhã, você pode ir com a gente 5 horas da manhã, e eu fui, e é o que tem que ser feito, porque não dá para funcionar como normalmente se faz e deve ser feito, né? Na área de segurança as coisas têm que ser muito bem planejadas, senão você pode ter resultados muito ruins, tanto o policial se ferir, como o alvo lá, o criminoso se ferir desnecessariamente, como o cidadão inocente que não tem nada a ver com isso, né? Então, como se trata sempre de operações muito arriscadas para todo mundo envolvido, é preciso haver planejamento e muito cuidado. Mas esse é um caso em que tem que haver um abrandamento, obviamente não que não se planeje que vai fazer de qualquer jeito, né? Mas tem que haver um certo abrandamento, porque é uma situação em que você precisa trabalhar com muitos órgãos e com agilidade, né? Senão, depois de amanhã, aquilo acaba, porque também uma coisa que eu tenho percebido é que boa parte dos casos de trabalho escravo, principalmente na área rural, tem muito a ver com colheita. Então, semana que vem, talvez já tenha todo mundo embora, porque a colheita acabou. Tem muito a ver com isso. É claro que outros casos não, você tem coisas mais sistemáticas, como no caso de confecções e outras situações parecidas. Então, a Secretaria de Segurança, os órgãos estaduais acabam tendo uma atuação muito pequena. Eu estou aqui, por exemplo, no cargo há 10 meses, pouco mais, e não me chegou nenhum caso. Pode ser até que tenha acontecido uma atuação específica lá num canto sem que eu tenha conhecimento, porque nem tudo me é comunicado. Mas o fato é que não há demanda, não se procura, eu não tenho sido muito demandado nessa área. Claro que também, como a Polícia Rodoviária Federal, estamos sempre à disposição para contribuir no que for possível, no que for necessário. Mas a mensagem que eu deixo registrada aqui é exatamente essa, que todos os órgãos de segurança e todos os órgãos que têm essa função de assegurar os direitos do trabalhador precisam trabalhar de forma muito uniforme e muito entrosada, porque o fato é que nós não conseguimos, só os órgãos de segurança, por conta própria, combater a exploração do trabalho desta forma, vamos dizer assim, quer dizer, não conseguimos fazer a repressão criminal da redução da pessoa à condição análoga de escravo sem a colaboração dos demais. Muito obrigado pela atenção, uma boa tarde.
Muito obrigado, doutor Henrique Heckenhoff, secretário de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo. E, aproveitando a fala do secretário, eu gostaria de colocar que, dentro da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, em nossa meta de planejamento 2011-14, está a previsão de articulação para a criação de comissões estaduais para a erradicação do trabalho escravo em todos os estados da federação. E isso surge a partir de uma análise nossa de que hoje nós temos 9 comissões estaduais para a erradicação do trabalho escravo, e a mais nova foi criada no estado de São Paulo, agora no dia 27 de setembro, a partir de decretos do governador, de que a parte da repressão, né, que é feita pelos órgãos federais, precisa também da participação dos órgãos estaduais e também, em alguns casos, municipais, para que esse combate ao trabalho escravo consiga suprir todas as suas nuances. O trabalho escravo tem diversos fatores que não podem ficar limitados nem apenas ao poder público federal e nem apenas ao poder público. Nós acreditamos que a união do poder público federal, estadual e municipal e também do poder público, da sociedade civil e do mercado é necessária para que a gente consiga finalmente erradicar o trabalho escravo no Brasil. Eu gostaria de agradecer, né, aos 3 palestrantes, ao doutor Leonardo Rabelo, ao doutor Arceu José Rangel e ao doutor Henrique Heckenhoff pela participação. E também gostaria de agradecer ao Ministério Público do Trabalho, à Coordenação Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e à Procuradoria Regional da 17ª Região do Estado do Espírito Santo por nos proporcionar, né, um espaço dessa qualidade para que a gente possa discutir o papel dos órgãos e o problema do trabalho escravo em toda a sua totalidade. É muito importante para a erradicação o aumento cada vez maior dos espaços de discussão e de troca de informações e de debates sobre o tema do trabalho escravo no Brasil. Então, gostaria de agradecer a CONAET, em nome da sua coordenadora Débora Tito, está ali ao fundo. Gostaria de agradecer a Procuradoria Regional do Trabalho, em nome da Daniele Correia Santa Catarina, que fez uma apresentação belíssima há pouco tempo atrás, antes do almoço, né? E encerrar essa mesa sobre o papel importante dos órgãos de segurança pública no combate ao trabalho escravo e ao tráfico interno de trabalhadores. Muito obrigado.